Este mundo é diferente do planeta Terra, terra de Terranora. Quando o coração do imperador for queimado, alguém que contornou o destino chegará a essas terras. Uma profecia sobre o surgimento de um super ser chegou à terra de Terranora. O governante do Império Lyslan sacrificou 5 filhos, 7 filhas e 19 associados para invocar essa divindade de outro mundo. Mas algo deu errado. Um homem com uma capa vermelha se volta para um homem nu à distância e faz a seguinte pergunta: este é o homem da profecia? Não pode ser. Ele perdeu seu tempo. Que tipo de bobagem é essa? Não se trata de uma divindade, mas de uma criança inocente. O imperador convocou um homem comum da terra. Ele grita para que o cara vá embora. Por causa da raiva do imperador, ele se viu completamente sozinho em uma terra desconhecida. As paredes do palácio estão salpicadas de manchas de sangue. O imperador Lasclean pede à criatura de outro mundo que ouça seu chamado. À sua frente, surge um monstro enorme com dentes grandes e afiados e uma língua comprida. Um homem de armadura e capa vermelha pega uma espada e se prepara para atacar. Usando o feitiço para conquistar os céus, ele faz roncar as montanhas e corta o monstro. Lasclean fica furioso e exclama: não pode ser. Ele lidou com essas criaturas tão facilmente. Ele lidou com essas criaturas com tanta facilidade. O cara se dirige a ele e explica que elas não são tão perigosas porque não obedecem às leis deste mundo. Mas isso não é um problema para ele, porque ele também não é deste mundo. Este é o filho do Salvador Sobrenatural, Shehan. Ele exclama: a poderosa habilidade de convocar criaturas de outro mundo foi passada apenas para a família Lasclean. Isso causou muitas mortes. Os civis sofreram com a tirania imperial, sem mencionar o fato de que ele teve que passar pelo inferno por causa do imperador. Ele decidiu que aquele que ele chamou para este mundo não servia para nada e se livrou dele. Ele mal conseguiu escapar. 3 anos se passaram desde então. E aqui está ele novamente. Shehan aponta a espada para o imperador e diz que viveu cada dia insignificante na esperança de, um dia, erguer a espada de represália sobre sua cabeça. A tirania do imperador Lustenad chegou ao fim. Ele lhe devolverá imediatamente toda a dor desesperada e a indignação de seus companheiros mortos. Com essas palavras, ele brandiu bruscamente sua espada. Lustenad, encostado na parede de tijolos, grita furiosamente: não pode ser, se não for por essa profecia. Shehan golpeia novamente com sua espada e, assim, o mata. Ele olha para frente com surpresa e coloca a espada no cinto. Shehan afirma que está tudo acabado. Depois disso, ele suspira de alívio quando, de repente, alguém se aproxima dele por trás e grita: San Shehan. Ele se vira e exclama com um sorriso: Levina. Ela observa com alegria que ele finalmente derrotou o imperador. Ela o parabeniza. Ele vai até ela e concorda que, sim, não foi fácil. Em seguida, ele abraça Levina com força e lhe diz que tudo acabou. Eles não precisam mais se preocupar. Ele fez tudo para fazê-la feliz. Levina olha para ele e diz gentilmente: Shehan. Mas um homem com longos cabelos pretos se senta perto do cadáver e diz que isso não é tudo. Eles precisam queimar os corações do imperador para se livrar dos monstros. Ele achava que Shehan não teria sucesso, mas acontece que ele é capaz de muita coisa. Ele nunca deixa de surpreender. Ele se volta para ele e exclama: Liu Stein. Mas acrescenta que Shehan fez um ótimo trabalho. Um homem de armadura e com um grande machado pergunta: mas se eles queimarem o coração do imperador, ele não desaparecerá? O homem loiro que está ao lado dele explica que o filho Shehan foi convocado pelos corações das pessoas próximas a ele, não pelo imperador. Ele acha que não pode retornar ao seu mundo. O homem de cabelos vermelhos ouve isso e esclarece: é verdade? Então isso significa que o próprio imperador chamou seu assassino. Shehan pede em voz alta que todos o ouçam. Levina o agarra pelos ombros e pergunta se ele realmente não quer voltar para casa. Ele responde com um sorriso: sim, ele já tomou sua decisão. Seus companheiros falecidos, amigos íntimos e a pessoa que ele ama mais do que a própria vida, todos neste mundo, ele estaria mentindo se dissesse que não sente falta da terra. Mas ele não se arrependeu de sua escolha de ficar aqui. Aqui está tudo que é tão caro a seu coração. Todos olham para ele com atenção e Liu Stein observa que parece que ele não mudará de ideia. De repente, Shehan se volta para ele e concorda: sim, com certeza. De repente, Levina o distrai. Shehan. Ele se vira e, de repente, ela o beija. Ele olha para ela e exclama com surpresa: Levina. Ela também olha para ele com um sorriso e diz que é difícil. Ele pergunta surpreso: o quê? De repente, um brilho azul aparece atrás dele. Shehan se vira perplexo e exclama: isso é um portal dimensional? Então ele grita para que todos tomem cuidado. Alguém abriu um portal, mas ele olha para frente com horror e vê que todos desapareceram. Alguém estende a mão, sobre a qual está um punhado de cinzas negras. San Shehan se pergunta: esse é o coração do imperador? De repente, Liu Stein lhe pergunta:
mas ele não sabia. Mesmo que toda a dinastia Lusklin morra, o acesso ao coração do imperador permanecerá, e eles poderão abrir um portal para outro mundo. Ele se tornou muito forte. A loira acrescenta que ele é popular demais. O homem de armadura diz que ele é amado demais. Outro cara de cabelos brancos comenta que ele logo se elevará acima deles e que eles não precisam de outro imperador. Ele salvou este mundo e, por isso, eles são imensamente gratos a ele. Mas é hora de ele voltar para casa. Agora o futuro deste mundo está em suas mãos. Eles jamais cederiam o poder a um estranho como ele. Sheehan ouve isso e exclama em choque. O que eles estão dizendo? Ele então grita com Levina para ajudá-lo, mas fica surpreso ao ver como ela responde calmamente que ele deveria ter tomado essa decisão por conta própria. Sheehan mergulha quase completamente no portal e grita a Levina, mas ela se desculpa com um sorriso. Ela não quer ser a esposa do imperador. Ela quer ser uma imperatriz. Ela não quer ser a decoração de alguém. Ela quer que a joia fique a seus pés, mas ele não é adequado para sua decoração. Sheehan continua gritando. Levina, o que está acontecendo? Ela apenas olha para ele e observa que parece que não está sendo fácil para ele. Ela pode ajudá-lo a aliviar essa dor. Ele segura as bordas do portal com as mãos e grita para que ela pare. Mas ela o empurra no ombro e diz para ele deixar seu amor voltar para sua terra natal. Ele voa para dentro do portal e vê todos os seus amigos e companheiros olhando para ele. Ele grita desesperadamente, mas, de repente, o portal pisca com um brilho azul e se fecha. Liu Stai anuncia que o mundo foi salvo por um herói de outro mundo e seus 6 aliados. O Salvador cumpriu seu papel. Eles aceitaram seu desejo de retornar à sua terra natal e estão prontos para cuidar do futuro do Império. O filho de seu Salvador, Sheehan, ficará orgulhoso deles. Agora o Império pode contar com eles. Que comece a Era dos 6 Imperadores. As pessoas que se reuniram perto do palácio se alegraram muito. Os impostos foram reduzidos no Império. As pessoas foram liberadas do trabalho árduo. Os 6 imperadores estavam em harmonia e governavam sabiamente a terra de Terranora. Era uma época despreocupada. Mas, de repente, o portal se abriu novamente. Há uma casa de tijolos e uma clareira em meio à floresta da montanha. Uma garota sai pela porta e, segurando uma cesta nas mãos, caminha para o lado. Ela exclama alegremente como o céu está azul. Não há uma única nuvem no céu. É hora de arar o campo. Depois disso, ela ara o canteiro do jardim com uma pequena enxada e, ao mesmo tempo, cantarola uma música. De repente, ela ouve algo e se vira surpresa. O que é isso? Um peixe está deitado não muito longe dela. A garota nota com surpresa. Este é um linguado. É uma solha viva de verdade. Ela se aproxima, pega o peixe em suas mãos e nota que ele é muito saboroso. Mas, de repente, ela se dá conta de que não. Como ela pode comer isso? Ela nem sabe de onde ele veio. O que esse peixe está fazendo no meio da floresta? A garota coloca o linguado de volta no chão e, ao sair, lamentavelmente diz que ele é suspeito. Ok, é melhor ela continuar com seu trabalho. Mas, de repente, uma forte explosão é ouvida atrás dela. Ela imediatamente se vira e exclama. O que é isso? Um porco morto está no chão. A garota se pergunta. Isso é um porco? Primeiro o peixe, depois o porco. Eles estão caindo do céu? Então ela viu um homem gritando. Caindo do céu. Ele estava nu. A garota olhou para isso com sentimentos contraditórios, quando, de repente, um homem se chocou contra o chão e nuvens de poeira se levantaram. Ela vê isso e pergunta perplexa. Depois do porco, apareceu um homem nu? Ele está vivo? Sheehan tira sua cabeça do chão e olha ao redor. De um lado, havia uma floresta verde, atrás da qual se viam as mesmas montanhas verdes, e, do outro lado, havia uma casa de camponeses. A garota olhou para ele com os olhos bem abertos e o cumprimentou. Ele exclamou em resposta. Ele conseguiu. Quantos anos se passaram? Mas ele voltou para irritar todas as aberrações. O Sheehan então cai no chão, inconsciente. A garota olha para ele e mais uma vez faz a pergunta. O que foi aquilo? Quando a noite cai lá fora, Sheehan abre os olhos de repente. Ele vira a cabeça de um lado para o outro e pergunta. O que é isso? Onde ele está? Uma garota entra no quarto e pergunta. Ele já está acordado? Em suas mãos, ela tem uma bandeja com um prato e uma caneca. Ela explica que preparou um mingau. Como ele está se sentindo? Ela não esperava que ele caísse do céu. De repente, a Sheehan se senta na cama e pensa com vergonha. Foi ela quem o salvou? Em seguida, ele leva uma das mãos ao ombro e exclama que todo o seu corpo está doendo. O efeito colateral foi mais sério do que ele pensava. Será que ele cometeu um erro em seus cálculos? A garota o ouve,
mas não entende sua fala. Então ela se pergunta, ele é estrangeiro? É o idioma não oficial do Lanteraner. Se ele fala uma língua desconhecida, talvez seja de alguma tribo indígena, embora ele seja puro demais para a tribo. Saint-Cheran olha para frente e observa que se esqueceu de que não está mais na Terra. A garota coloca a comida na mesa de cabeceira sob seu nariz e ele esclarece. Foi ela quem o salvou? A garota pergunta confusa. O quê? Sim, era ela. Então ela olha para ele e percebe que ele não é da tribo. Cheran, sentado na cama, observa que isso é bom. Onde ele está localizado? A garota explica que eles estão ao norte do Monte Defilin, a cerca de 12 horas da aldeia de Goron. Ele ouve isso e esclarece com surpresa. Monte Defilin, vilarejo de Goron. Onde está? A garota se aproxima e explica. Ok, então ela vai começar com o principal. Eles estão localizados no Império Liustein. É uma unidade territorial formada pelo primeiro imperador Liustein após a Revolução dos Sete Heróis. Saint-Cheran esclarece com um sorriso. O Império Liustein. Depois, ele sorri maliciosamente e se pergunta. Liustein se tornou o imperador. Ele é uma verdadeira aberração. Por algum tempo, há uma pausa incômoda na sala. Mas então ele pergunta se pode pegar algumas roupas emprestadas com a garota. Ele está completamente nu. Ela concorda. É claro. Depois de um tempo, havia copos de comida vazios na mesa e o Cheran comeu o mingau de forma rápida e casual. Ele leva a colher à boca e percebe que está sentindo o cheiro de peixe. Bem, nada pode ser feito. Ele acha que os condimentos aqui são caros. A garota o observa em silêncio. Com a boca cheia de comida, ele diz com alívio que finalmente está de volta. E agora? Ele quase se esqueceu de agradecê-la. Ele está muito grato a ela pela comida. A garota olha para ele confusa e nota que ele tem um corpo magro e musculoso, traços faciais marcantes e uma aparência rude. Talvez ele seja da nobreza. Ela o vê levando o prato à boca e se pergunta. Mas por que ele não tem roupas? Comenta com um sorriso que ele se esqueceu completamente de perguntar o nome de seu salvador. Como pode entrar em contato com ela? A garota ouve isso e fica perplexa. Ele decidiu perguntar sobre isso agora? Mas então ela responde que seu nome é Alita. Como ele pode ver, ela é uma garota comum da aldeia. Cheran esclarece. Certo. É assim que se aplica aos espadachins agora? Ela parece ser bastante experiente. Alita fica surpresa e pergunta por que ele recebeu isso. Ele se pergunta o que? Ele apenas supôs. É difícil de explicar. Então ela sorri e responde. Ele está certo. Ela é uma espadachim, ela empunha armas, mas ela não faz parte do esquadrão de cavaleiros. Espadachins livres como ela não trabalham para os imperadores. Tecnicamente, vivem de ordens individuais. Pessoalmente, ela se dedica à produção agrícola quando não há outro trabalho. Saint-Cheran a ouve com perplexidade, mas responde que é só isso. Então ele tem mais uma pergunta. Qual é a relação dela com o Imperador Lustenar? Após essa pergunta, ele vê a mesa cair sobre ele, e ele também cai de costas em sua cadeira. Alita derruba a mesa com o pé e pega um punhal afiado. Ela então pula sobre a mesa, mas para no lugar. Não há ninguém no chão e ela pergunta onde ele está. Saint-Cheran aparece atrás dela e explica que ele não pediu para lutar. Alita se vira e, brandindo uma faca, grita. Como ele chegou até aqui? Mas ela passa voando e quase cai no chão. Depois disso, ela se vira e se pergunta. Será que ele conseguiu se esquivar? Ele também é um espadachim? Alita tenta golpear o pescoço e, em seguida, dá várias outras investidas. Mas o Cheran continua a se esquivar e explica que não vai lutar, certo? Talvez eles devam conversar. Ela não dá ouvidos a ele e entende que ele é forte. Ele se esquiva de seus golpes tão facilmente, então ela precisa se acalmar. Muitos golpes envolvem Saint-Cheran. E ele sorri e diz que ela não é tão baixa quanto parece, mas ela tem um bom coração. Alita o ataca por trás, mas ele consegue se virar e colocar uma colher de pau na frente para se proteger. O Cheran percebe que ela está mirando nos ombros. Ela não quer matá-lo, certo? Alita olha para frente e exclama. Colher de pau? De repente, ele a empurra para longe e aponta a colher em sua direção. Um brilho intenso emana de sua mão. E isso faz com que Alita anuncie que está desistindo. Mas quem é ele? Ele explica que seu nome é Saint-Cheran. Ele veio da terra. Ela ouve isso e pergunta a Cheran, do chão. Talvez ele seja um salvador de outro mundo. Ele ouve isso e responde sorrindo. Parece que mais alguém se lembra dele. Mas ele entende perfeitamente por que ela o atacou. Se ele perguntasse a ela quem era esse tirano, ele também se sentiria ofendido. Mas ele estava apenas perguntando. Então ela não precisa responder. Alita fica em silêncio no início.
mas depois revela que seu nome completo é Bela Lustonad Lusklin de Elatir. Ela é filha do Imperador Lustonad. Um homem levanta uma tocha e grita que o reinado do Imperador Tirano chegou ao fim. As pessoas devem destruir toda a família imperial. Elas não permitirão que essa aberração assuma o trono. Um cavaleiro se aproxima de uma mulher com uma criança, que está encostada na parede. A mulher pede desculpas a Karen. Ele é a única pessoa em quem ela pode confiar. Ele vê uma menina chorando ao lado dela e diz a Serafina que promete proteger a criança à custa de sua vida. A garota ouve isso e fica paralisada com lágrimas nos olhos. Alita diz que o guarda-costas de sua família começou a cuidar dela. Ele a criou longe das pessoas e a ensinou a lutar. Karen estava simplesmente cumprindo seu dever. Mas quando a identidade dela foi acidentalmente revelada, ele foi forçado a deixar o Império. Desde então, ela vive aqui, mas às vezes sai da aldeia para fazer recados quando fica sem dinheiro. Sanchehan a ouve e diz, pensativo, é por isso que ela vive em uma região tão selvagem? Ele não achava que Alita era filha do Imperador, então ele é inimigo do pai dela. Mas ela explica que não tem mais nada a ver com ele. O Imperador está morto, mas as pessoas ainda temem que alguém tome seu lugar. Os membros da família imperial são capazes de abrir um portal dimensional, por isso estão sendo caçados. Ela achava que o Shehan era o assassino. Ele vira a cabeça para o lado e, franzindo a testa, responde que as pessoas pensaram que ele queria se livrar dos parentes do Imperador, mas, ao mesmo tempo, não se preocuparam em ter certeza disso e simplesmente mentiram para ele. Quanto mais ele fica sabendo sobre o que aconteceu, mais irritado ele fica. Em seguida, ele coloca a caneca sobre a mesa e exclama com um suspiro, não é fácil para Alita agora, mas ela não deve ficar desanimada. Às vezes, pessoas boas como ele caem do céu. Ela fica constrangida em silêncio e então diz, ele é realmente um salvador de outro mundo? Ela ouviu dizer que, depois de matar o Imperador, ele voltou para a Terra. Como ele conseguiu chegar à Terranora? E por que ele voltou sem roupas? Sanchehan levanta-se abruptamente da mesa e, em resposta, grita irritado que essas coisas não estão sob seu controle. O fato é que somente um organismo vivo pode passar pelo portal, e não coisas estranhas. Quando ele chegou aqui, ele também estava nu. E mesmo retornando à Terra há 10 anos, no meio da praça Gwangavamun. Ao dizer isso, ele segurou a cabeça e acrescentou que não queria nem se lembrar disso. Alita olhou para ele com perplexidade e se perguntou, o que é Gwangavamun? Então ela esclarece que ele voltou à Terra há 10 anos e veio à Terranora por algum motivo para telefonar. Ela não consegue acreditar que alguém possa convocar uma pessoa de outro mundo. Será que alguém, além da família imperial, é capaz de fazer isso? Shehan cruza os braços pensativamente e explica, se você pensar dessa forma, então foi ele. Ele voltou por conta própria. Alita exclama com perplexidade. O quê? Ele voltou por conta própria? Mas isso é impossível. Ele fecha os olhos e concorda. É claro, não foi fácil. Ele levou 10 anos. Como posso explicar isso mais claramente para ela? Ele não fez isso totalmente sozinho. Quando Sanchehan diz isso, ele para abruptamente e abre bem os olhos, virando a cabeça para o lado. Ela olha para ele com surpresa e pergunta, qual é o problema? Ele está falando sério sobre ela, Alita. Ela disse que estava sendo perseguida porque tinha o sangue do Imperador, o que lhe permitia convocar criaturas de outro mundo, certo? Com essas palavras, ele se levanta da mesa e ela responde, sim, é isso mesmo. Um sorriso empolgado aparece no rosto do Shehan e ele responde, não pode ser, ele estava enganado. Alita ainda olha para ele com perplexidade, e ele se senta novamente e explica que, para chegar à Terranora, é preciso encontrar um suporte mágico para uma movimentação segura. Ele usou o poder dos parentes do Imperador, que conseguiram abrir um portal espacial. O sangue São flui nela. Alita ouve isso e entende. Então ele pergunta quem ela era como imperadora. Ela passa a mão no pescoço dele e o cumprimenta. Em outras palavras, ele a usou como invocadora. Isso significa que todo mundo verá que ela o convocou usando magia. Ela ouve isso e esclarece sobre a magia. Isso não pode ser. Ela se levanta abruptamente da mesa e vai até a janela, perguntando-se como isso é possível. Na janela, ela vê as tochas das pessoas que chegaram entre as árvores e os arbustos. Ela grita horrorizada. Quando eles conseguiram, cavaleiros armados estão se aproximando de sua casa. Eles cercam a casa, e o velho de capa explica que eles registraram traços de magia aqui. Ele tem certeza de que está vindo daquela cabana. Parece que todos estão prontos para um cerco. O cavaleiro Zeno ouviu atentamente e agradeceu ao clã de magos por sua ajuda. Em seguida, ele ordena de forma beligerante que todos se preparem para a invasão. Durante o cerco ao prédio,
Todos devem ficar por perto. Saint-Geran cruzou os braços e suspirou de surpresa. Alita estava diante dele, armada com uma espada longa. Ele entende que ela já está acostumada com as dificuldades. Será que ela se preparou para isso a vida toda? Ele lamenta que ela tenha que sofrer por causa dele. Ela se escondeu por tantos anos. E agora tudo foi revelado. Em seus pensamentos, Alita reclama com ele, chateada por ter sido pega por causa dele. Ninguém pediu que ele voltasse. Então por que ele fez isso? Ele entende, mesmo que ela não demonstre, mas ela deve estar com muita raiva. Então, ele se volta para Alita com um sorriso doce e diz que, se ela tem algo a dizer, não precisa ter medo. Mas ela se vira surpresa em sua direção e, fazendo uma reverência, agradece por tê-la avisado com antecedência sobre o ser. Saint-Geran olha para ela com perplexidade e pergunta o que. O cavaleiro Zeno fica do lado de fora e grita para que a bruxa se mostre. Caso contrário, sua cabana ficará em pedaços. Depois disso, ele ordena que o mago do clã comece com um ataque leve. Ele responde, pois entendeu tudo. O clã forma uma pequena chama em suas mãos, que se espalha pela casa e forma um pico ardente. Zeno congela no lugar quando vê isso e pergunta, isso não é demais? Eles receberam ordens para pegá-la viva. Ele explica que o fogo é muito forte do lado de fora. O cavaleiro pode ter certeza de que a garota não será ferida, mas se ela tiver azar, restarão apenas algumas queimaduras. De repente, Alita sai correndo da casa, e os cavaleiros imediatamente correm em sua direção. Eles gritam que ela foi encontrada. Eles devem agarrá-la. Quem conseguir pegá-la receberá 10 moedas de ouro. Mas Alita primeiro mata um cavaleiro e depois o outro. Zeno vê isso e exclama, ela não pode ser uma espadachim. Ela ataca o cavaleiro, mas percebe que há muitos deles. Como ela pode revidar? Então ela sente algo, mas de repente há uma grande explosão azul e ela voa de volta. Alita consegue aterrissar quando, de repente, Zeno diz, irritado, que ela é uma parente amaldiçoada do tirano. Como um espadachim ousa matar um soldado comum? Ela não tem vergonha? Ele, o cavaleiro, se vingará dela por isso. Alita olha para ele com cuidado e percebe que ele tem uma armadura mágica. Ele é um nível mais forte do que ela. De repente, o homem tenta acertá-la no rosto, mas ela consegue se esquivar. Em seguida, ele faz outra tentativa, mas Alita também consegue se abaixar. Ela pega a sua espada e a aponta para ele. Em resposta, ele forma uma bola mágica brilhante em sua mão e esclarece com um sorriso malicioso. Ela tem uma espada de alto nível, certo? O equipamento dele é mais forte do que ela pensa. Alita tenta resistir e, segurando firmemente a espada em suas mãos, grita que tais truques não funcionam contra ela. Mas então ela começa a gritar e é jogada para trás pela explosão. Zeno olha para ela e, limpando o rosto, nota com desagrado que aqui está muito empoeirado. Levantando-se do chão, ela mantém um braço imóvel e observa mentalmente que parece que seu braço está quebrado. Ele se vira para ela e diz que, se ela é realmente uma espadachim, deve entender que não tem a menor chance. É melhor para ela simplesmente largar a arma. Alita imediatamente levanta uma mão e declara que se rende. Zeno, ao ouvir isso, exclama com alegria, essa é uma excelente solução. Ela entendeu tudo rapidamente. Então é melhor segui-lo. Mas, de repente, alguém atrás dele o chama. Saint-Geran, alisando o cabelo, pergunta com desagrado que Zeno tem sido tão insensível todo esse tempo. Agora ele decidiu ter pena dela. Seu humor está mudando muito rapidamente? Ele cerra os dentes de surpresa e se pergunta quem seria. Por que ele chegou tão perto e não sentiu a presença desse cara? Geran vai em direção a Alita e Zeno franze a testa e grita atrás dele. Quem é ele? Mas ele apenas pede educadamente que o perdoe. Ele não tem nada pessoal, mas ele precisa agir. O cavaleiro Zeno abre bem os olhos quando, de repente, Saint-Geran o atinge e ele voa alto. Quando ele cai no chão, uma nuvem de poeira se levanta e ele acaba com a cabeça enfiada no chão. Os cavaleiros veem isso e suas bocas se abrem em perplexidade e notam que ele foi jogado no chão. Anita observa o Geran e se pergunta por que ele está contra esses guerreiros. Ele é o filho Geran, o que significa que esses caras são seus antigos companheiros. O clã dos magos levanta uma mão e grita que ele faz parte do Império do Demônio. Os cavaleiros precisam se livrar dele agora. Eles imediatamente, de acordo com a ordem, começam a se aproximar dele. Mas Chikan também vai ao encontro deles e esclarece que eles não recuarão mesmo após a morte do comandante. Então ele não tem escolha. Ele não gostaria de fazer isso. Em seguida, ele bate nos cavaleiros e pede que eles não se ofendam ou fiquem com raiva, certo? O homem continua a vê-lo atacar e pede perdão por isso. Os cavaleiros gritam que ele deve parar de se desculpar se vai lhes dar uma boa surra. Zeno se levanta de quatro e, contorcendo-se de dor, se pergunta que tipo de aberração é essa. Mas, então,
Ele olha para frente com perplexidade e vê seus cavaleiros espalhados pelo campo, a maioria deles esmagada no chão. Ele exclama mentalmente que isso não pode acontecer. Um homem desarmado despachando sozinho um exército inteiro. Era assim que ele se parecia alguns minutos atrás. Ele parece ter sorte. Então ele exclama horrorizado. Não pode ser. Ele reconhece esses movimentos. Eles o lembram. Filho Sherhan do passado. O Sherhan se aproxima dele e exclama insatisfeito. Que pena. Quem acordou? Nesse momento, ele acha que Zeno é forte o suficiente. Ele também pede perdão, mas precisa dormir um pouco mais. Com essas palavras, ele levanta uma perna para trás para golpear, quando de repente Zeno grita para ele parar. Mas o golpe continua, e ele acaba com a parte superior do corpo em um buraco profundo. Filho, o Sherhan se afasta e lembra todos os cavaleiros que ele já falou, mas não é nada pessoal. Certo? Eles devem viver juntos, mas se eles levantarem a mão contra ele, estarão em apuros. O clã dos magos aparece atrás dele e observa com desagrado que há um destacamento de cavaleiros e que os magos não puderam fazer nada. De onde veio essa espada diabólica? Sherhan se aproxima de Alita e diz que acha que os cavaleiros não representam mais uma ameaça. Ela vai ficar sentada aqui o dia todo? Mas ela imediatamente exclama que não. Depois disso, ela o segue. Os cavaleiros e o clã os observam e ele diz, irritado, que isso não pode estar acontecendo. A missão falhou. O cavaleiro Zeno foi derrotado. Eles devem se retirar. Os homens devem cuidar dos assuntos dos mortos. Mas, de repente, um dos cavaleiros esclarece que, se falarmos sobre isso, ninguém morreu. Eles apenas ficaram presos no chão. Nem mesmo um osso foi quebrado. O clã dos magos ouve isso e pergunta perplexo. O que? Não pode ser. Nessa batalha feroz, não houve uma única vítima. O que foi aquilo agora? Uma grande lua cheia brilha no céu. Sherhan caminha pela floresta com Alita e observa que ninguém os encontrará aqui. Nesse momento, ele também pensa que isso é um verdadeiro alívio. Ele não gostaria que eles viessem junto. Os efeitos colaterais do movimento espacial foram mais fortes. O nível de energia de combate é 10, e a mana é insignificante em comparação com seu nível anterior. Ele olha para a mão, de onde vem o leve brilho azul, e, pensativo, observa, eu me pergunto quanto tempo levará para voltar à sua forma anterior. De repente, ele volta sua atenção para Alita, que geme de dor no braço. Sherhan se aproxima e pergunta se ela está bem. Acho que ela quebrou o braço, mas ela sorri, olhando para baixo. Diz que teve muita sorte. As coisas poderiam ter sido muito piores. Ele olha para ela perplexo e se pergunta, e ela está feliz com isso? Ela é muito estranha. Depois de um tempo, ele coloca uma tala e anuncia que está tudo resolvido. Ele espera que isso ajude. Alita agradece ao senhor. O Sherhan explica que não há nada de especial nisso. Depois disso, ela explica alegremente que precisa ir embora. Com essas palavras, ela sai, e ele olha para ela confuso e exclama, onde ela está? Eles não deveriam ir juntos? Como ela vai sair da floresta com um braço quebrado? Alita explica que apenas tomará mais cuidado, mas Sherhan grita que isso não vai ajudar. Ele diz com um suspiro que pode ajudá-la. Ele é parcialmente culpado pelo que aconteceu e, além disso, não pode simplesmente abandonar o homem ferido. Ela olha para ele em silêncio, pensa um pouco e, timidamente, responde, tudo bem. Então ela confiará no mestre. Ele ouve isso e fica perplexo. Será que ela pensou tanto tempo antes de dizer isso? Depois disso, ele esfrega o pescoço com vergonha e pede que ela não conte a ele. Senhor, ela pode simplesmente chamá-lo pelo nome. Alita responde imediatamente. Ok. Sherhan vira a cabeça para ela e esclarece. Então, o que ela vai fazer em seguida? Ela foi desclassificada, portanto não é seguro ficar aqui. Ela responde, pensativa, que a aldeia de Goron é a mais próxima, mas provavelmente já estão procurando por ela lá. Em seguida, ela sugere apenas atravessar a montanha e chegar à cidade comercial de Kaga. Um homem está ao lado de uma estante, lendo um dos livros. De repente, alguém o chama. Sua Majestade se vira e vê um servo que anuncia que chegaram notícias de um destacamento do Monte Defilem. O imperador fecha o livro e responde, ok, o que aconteceu? Este é o primeiro governante do Império Liustein. Liustein. Na biblioteca, todas as prateleiras estão repletas de livros, e o corredor é iluminado por pequenas tochas. Liustein é o primeiro a descer rapidamente as escadas, ativar a fechadura mágica na porta e abri-la. Ele entra e acaba em um grande laboratório. Alguém o chama. Liustein é o primeiro a virar a cabeça para o lado, e o homem na cela diz que o odeia. E depois disso, ele ainda é chamado de herói. Suas mãos estão acorrentadas e uma marca mágica brilha no chão. Liustein responde com um sorriso.
Parece que esses 15 dias não lhe fizeram bem. Ele é uma verdadeira aberração de Lusklin. Ele caminha pela gaiola e pergunta se ele sabe por que o círculo mágico sob seus pés mudou de cor. A cor verde indica a conclusão do processo de transformação mágica. O homem grita furiosamente que sente pena de seus súditos, mas Liu Stein é o primeiro a responder com um sorriso que ele sente pena de outra pessoa, alguém que está prestes a perder seu coração. O homem olha para frente, perplexo, e só consegue perguntar: o que isso significa? Como no momento seguinte, Liu Stein o mata brutalmente. O homem limpa a garganta fracamente, mas forma chamas e cinzas em sua mão e diz que isso não é suficiente. Coletar o poder de parentes distantes quase não faz sentido. Isso não é suficiente para quebrar as barreiras espaciais. Como ele pensava, ele precisava de um parente mais próximo do imperador. Mas, de repente, Liu Stein é o primeiro a franzir a testa e se lembra de como o servo lhe disse que a missão foi um fracasso, que os cavaleiros foram derrotados por uma pessoa desconhecida. Ele tem cabelos escuros e olhos negros. Externamente, ele parecia um representante da raça galênica. Ele mais uma vez pronuncia os sinais, traços de magia, cabelos escuros, olhos negros. É realmente ele? Liu Stein continua a falar. No que ele está pensando? Como aquele cara conseguiu atravessar o portal da dimensão? Mesmo que o cara tenha feito isso, ele perceberia. Mas isso é impossível. Entre a cidade, decorada com bandeiras brilhantes, ouve-se a voz de Shehan. Ele pergunta surpreso: esta é a cidade de Kaga? Anteriormente, quando fazia parte do mesmo império, ela era chamada de Clanian do Sul. Ele nem mesmo percebeu imediatamente que essa era exatamente a cidade. Ele não percebeu porque viveu aqui no passado. Alita esclarece com surpresa que Shehan confirma isso. Sim, este é um shopping center, certo? Era fácil se esconder aqui devido ao grande fluxo de pessoas. Havia uma raça galênica, cujos representantes são muito semelhantes aos asiáticos do norte. Ela olha para ele com surpresa e se pergunta o que. Mas então ela esclarece: é um imitador? Então, os rumores são verdadeiros? Ele está falando sobre os poderes das 1000 faces da Imperatriz, não está? O poder das 1000 formas é uma habilidade que permite que você use a energia de combate para mudar sua aparência. Mesmo as menores mudanças podem fazer com que uma pessoa se pareça com outra. Essa habilidade única pertence à Imperatriz Levina, assim como a habilidade de furtividade. San Franz atesta e explica que foi ele quem inventou isso e ensinou Levina. Talvez ela queira que ele a ensine. Essa habilidade tornará mais fácil para ela se esconder, mas Alita exclama em resposta: não, ela não tem motivo para aceitar a ajuda dele. Ele esclarece com surpresa: eles não estão se aproximando? Então ele se afasta e diz: bem, então eles precisam encontrar um lugar para passar a noite. Alita olha para ele e, com tristeza, percebe que gostaria de aprender essa habilidade. Aos olhos dela, ele é bonito e gentil. Shehan pergunta: como ela se encaixa? Ele para em frente a uma casa alta com uma varanda de madeira. Ela olha para ele e se afasta. Ele conhece essa pousada? Ele observa: não, não havia nenhum prédio aqui antes. Havia uma forca aqui. Filho, Shehan se lembra disso e observa com um sorriso: sim, este lugar mudou muito. Ele reconhece Taranir. Mas então ele lhe pergunta com um sorriso: bem, então, eles deveriam entrar já que vieram para cá? Alita pergunta perplexa: o que? Shehan se vira para ela e também pergunta com um sorriso: não há fantasmas lá? Ah, se houver, ele poderá ver antigos companheiros. Mas não há ninguém no prédio. Um homem com um olhar ameaçador segura a chave e diz que é deles. Quando eles se afastam, ele exclama irritado que está muito cansado do setor de serviços. San Shehan pergunta, perplexo: por que os homens estão tão irritados? Alita tenta lhe dizer que há uma razão para isso. De repente, ele exclama: o que? Ele continuava se dirigindo a esse homem informalmente. Eles chegam ao quarto e Alita, sentada na cama, responde: sim, qualquer que fosse o herói lendário que ele fosse, não deveria se esquecer das regras de aceitação. Ela não se importa, mas esse homem é muito mais velho do que ele. Ela agarra sua cabeça com a mão e concorda com ela. Ela tem razão. Ele dificilmente se comunica formalmente em seu idioma nativo. Inconscientemente, ele falou de maneira informal. Então ele esclarece com vergonha: isso significa que ele foi rude com ela também? Alita o acalma e diz que já é tarde. Ele só precisa continuar se comunicando da mesma forma que fazia antes. Ela suspira profundamente de vergonha e diz que sente muito, mas ela se levanta da cama e explica que há coisas mais importantes. Eles já chegaram a Kaga. O que ele vai fazer? Ele pergunta surpreso. O que? Ele precisava se sentir confortável, então planejou ficar com ela por um tempo. Ela não se importa, não é? Mas Alita fica muito surpresa,
coloca a mão na frente e diz que é contra. Isso foi muito rude. Ela não é a única pessoa nesta cidade. Além disso, ela é desejada. Será pior para ele se ficar com ela. Se ele continuasse com ela teria que se perguntar a todo momento por que concordou. Ele entende que ela não tem nenhum motivo convincente para ficar com ele. Sheehan a ouve, franze a testa e observa que é verdade, mas ele não queria lhe contar isso. Mas não tem escolha. Sem isso, ela será pega imediatamente. Se você usar magia para convocar alguém de outro mundo, a energia da transição será palpável. Mas ninguém o chamou. Ele veio por conta própria, então é provável que ninguém neste mundo saiba de sua aparição. Mas a magia de passar pelos portões da dimensão deixa um certo rastro. Portanto, toda vez que ele se move, uma pequena quantidade de energia é liberada, causando vibração. Enquanto eles deixarem rastros, continuarão a ser perseguidos. Alita ouve isso e pergunta chocada: eles ainda estão deixando rastros? Isso significa que fugir não faz sentido algum? Mas Sheehan coloca as duas palmas das mãos para frente e explica que ela precisa se acalmar. Ele chegou ontem, portanto não podia fazer nada. Mas ele já havia bloqueado as vibrações com magia. Ela ainda olha para ele com perplexidade. E ele explica que, enquanto a magia estiver em vigor, eles não os encontrarão. Mas isso precisa ser atualizado a cada 2 ou 3 dias. Ela está entendendo agora? Alita responde que sim. Agora ela entende por que precisa dele. Bem, por que ele precisa dela? A capital do Império Lustonita é a cidade de Delstre. Zeno grita furiosamente e pede permissão para recuperar sua honra. Ele promete aos mais ilustres de Darwin que limpará seu nome e pegará essas malditas pessoas perversas a qualquer custo. Ele olha para ela com cuidado e depois pergunta com um suspiro pesado: será que ele realmente acha que isso tem algum sentido? Nem mesmo o Imperador puniria os responsáveis pelo fracasso da missão. E ele vai voltar ao campo de batalha com um exército inexperiente. Zeno grita que um cavaleiro que não cumpre ordens não pode ser perdoado. Ele acredita que um cavaleiro de verdade deve limpá-lo das manchas em seu nome. Darwin ouve isso e exclama, chocado, que não se esqueceu de quem é um verdadeiro cavaleiro. Incrível. Ok, ele pode ir. Ele deve devolver sua honra. Zeno deixa o escritório e caminha pelo corredor, pensando que eles ainda precisarão de dinheiro para sobreviver. E ambos são espadachins. Muito provavelmente, eles trabalharão em tarefas individuais. Parece que eles estavam indo para a cidade comercial de Kagan, e só há uma oportunidade de encontrar trabalho lá. E se ele fingir ser o cliente e descobrir qual pedido eles aceitaram? Ok, ele precisa localizá-los. Mas, na verdade, ele tem pouco interesse nos parentes do imperador. Ele quer dar uma olhada naquele cara desconhecido. Não importa o quanto ele pense sobre ele é muito parecido com aquele cara. É impossível. Mas e se for ele? Ele precisa verificar isso pessoalmente. Ele precisa ter certeza disso. À noite, a luz flui de todas as janelas de uma casa luxuosa. O mordomo se curva educadamente e cumprimenta Ted. Ele agradece a Letvardr e esclarece: ele estava falando sobre eles? Alita e Sheehan estão por perto. Letvardr confirma exatamente isso. Esses são os espadachins contratados que Corrigan contou. Estes são Alita Hilkan e Shan Stein. Ela se volta para o filho Sheehan e esclarece: ele escolheu o nome Shan? Ele explica que simplesmente escolheu um nome semelhante. Se ela dissesse isso sem querer, ninguém perceberia. Letvardr se curva e explica que ambos são espadachins. Mas Ted olha para ele com perplexidade. As guerras capazes de usar energia de combate são divididas em 6 categorias. A categoria de grãos é composta por lutadores capazes de usar a energia de combate para aumentar o nível das características físicas. A categoria Warrior, guerreiro, é composta por lutadores que podem imbuir o ferro com energia de combate e criar armas especiais. A maioria dos espadachins tem essa classificação. Aqueles que alcançaram o nível de cavaleiro podem imbuir equipamentos com energia de combate. Aqueles que alcançaram a maestria são capazes de imbuir qualquer arma com energia de combate, inclusive as não metálicas. E aqueles que são capazes de imbuir o ar com energia para criar uma lâmina têm o posto de divindade. Mas na história de Terranora, havia apenas algumas pessoas capazes de subjugar completamente a energia de combate. Grau de divindade, espadachim. Sheehan já alcançou esse nível, mas devido ao movimento espacial, ele perdeu toda a energia mágica e de combate. Ele fecha os olhos e exclama mentalmente: ele tem uma patente tão baixa agora. É realmente uma pena. Mas Ted esclarece com um sorriso:
Ele tem o posto de guerreiro? Isso é incrível para um cara tão jovem. Ele está feliz em receber os dois aqui. O filho Sherhan olha para ele com surpresa e anuncia que o esquadrão está partindo amanhã. Eles precisam ganhar força. Depois de um tempo, Sherhan cai cansado na cama e observa que ganhar dinheiro é muito difícil. Não é fácil ser um lutador mercenário. Se tudo tivesse sido como antes, ele teria simplesmente roubado a propriedade mais próxima. Alita ouve isso e esclarece. Os heróis também roubam. Ele explica que a garota que ele amava era uma ladra. Esta é uma história de amor entre pessoas de mundos diferentes. É um amor perigoso. Ela ouve isso com surpresa e acrescenta que eles roubaram por um motivo. Essa era uma desculpa séria para ele. Todos os nobres do Império naquela época eram pura maldade. Não será fácil recuperar esse tempo agora, certo? Parece não haver escolha. Eles terão de ganhar a vida honestamente, cortando as pessoas e espalhando seu sangue. Explica que, se ouvissem isso, as pessoas pensariam de forma diferente. San Sherhan olha pensativamente para o teto e esclarece que eles têm uma missão. Há algum tipo de monstro lá, certo? Ela confirma. Sim, parece que uma matilha de lobos inacianos se instalou perto de Barcelion. O destacamento já havia sido montado, mas não deu em nada devido à falta de combatentes. Por isso, foi decidido contratar espadachins independentes. Sherhan, fechando os olhos com um sorriso descontraído, pergunta novamente. Os lobos estão cuspindo fogo? Ele não os via há muito tempo. 15 anos atrás, os primeiros monstros que tivemos de enfrentar também eram lobos Ignatian. Ele e seus amigos os expulsaram da floresta. De repente, ele se lembra de como seus antigos companheiros lhe disseram que ele havia se tornado forte demais, popular demais. Agora o futuro deste mundo está em suas mãos. Sherhan parece ter ouvido essas vozes, e ao sair da cama, anuncia. Ok, ele acha que essa missão será ideal para um aquecimento. Só assim ele poderá ganhar experiência em combate. Alita fica ao lado dele e pergunta se ele tem certeza de que perdeu toda a sua força. Ele a derrotou com uma colher de pau e lidou com um destacamento de cavaleiros com muita facilidade. Sherhan exclama em resposta. E ele quer dizer a mesma coisa. Ele precisou de uma colher para que você pudesse manuseá-lo. Será que ela percebe o quanto ele ficou mais fraco? Ela ouve isso e faz uma anotação mental de que talvez ele esteja certo, mas que isso a está deixando louca. Sherhan abre os braços para os lados e diz que, apesar de sua falta de energia, ele ainda tem experiência. Mesmo que um campeão internacional seja de um nível inferior, isso não significa que ele perderá a batalha. Pergunta Lolita com um nível de perplexidade. Campeão internacional. Mas ele responde que isso não importa. Agora eles devem ir para a cama, e ela pode voltar para seu quarto. No dia seguinte, o sol brilha intensamente no céu. Ted anuncia que amanhã chegou. Como esses monstros se atrevem a invadir seu território? Eles pagarão por isso. Ele joga sua espada para frente e grita que eles podem atacar se não tiverem medo. Ele, Ted Barcelian, dedicado aos cavaleiros pelo imperador, derrotará todos com suas próprias mãos. San Jian os observa e nota que ele está coberto de ferro da cabeça aos pés. É inútil contra esses monstros. Esse equipamento parece ser muito pesado. Alita se aproxima dele e ele lhe pergunta. Os cavaleiros mudaram alguma coisa desde aquela época. Então eles seguem com o esquadrão. E ele pergunta, a propósito, como está a mão dela? Ela responde que a energia da luta fez se sentir muito melhor. Ele fica feliz em ouvir isso. Ela deve se preparar para a batalha. Mas então ele para de surpresa e se pergunta, o que é isso? Ele sente um cheiro sulfuroso. De repente, um homem do esquadrão começa a gritar desesperadamente. Ted ordena que todos parem e se preparem para atacar. É uma matilha de lobos inacianos. Ele coloca sua espada na frente e grita para que eles deixem essas feras desagradáveis se aproximarem. A chama deles não é nada contra a lâmina de um cavaleiro, mas um dos lobos o ataca imediatamente e arranca a lâmina. Percebe isso e diz que é por isso que a armadura deveria ter sido removida. Ele precisava retornar. E como a lâmina o ajudará se ele escolheu o equipamento errado? Os cavaleiros gritam que eles devem ter cuidado. Eles não devem fugir. Eles vencerão. Desta vez, eles têm espadachins contratados com eles. Sherhan esfaqueia um dos lobos e percebe que eles são mais fracos do que ele pensava. Ele poderia ter lidado com todo o rebanho por conta própria, mas ele não fará isso. Caso contrário, atrairá muita atenção. Isso é incrível. Será que eles realmente precisavam de ajuda na luta contra esses monstros? O cavaleiro se vira horrorizado e grita. O que é isso? Um dos animais se aproxima deles, e eles percebem que se trata do líder de uma matilha de lobos inacianos. San Sherhan também se vira e diz com um sorriso. Ele entendeu. Então essa é a principal coisa aqui. Então ele deve lidar com isso. Shiken se viu em frente ao líder com uma espada na mão. Os que estavam ao redor do lobo começaram a correr na direção oposta, gritando alto e com medo.
Isso é um monstro. Eles precisam sair daqui rapidamente. Barcelian gritou para acabar com o pânico porque essa era a chance deles. Se eles se livrarem do líder da matilha, perderão o desejo de lutar. Ele deixa essa tarefa para eles, Shan e Alita. Ele protegerá os soldados. Sheehan olhou silenciosamente para o líder. Depois sorriu e fez uma pergunta. Então eles ficaram com todo o trabalho perigoso. É muito difícil ser um trabalhador contratado. Alita olhou na direção dele, quando, de repente, sua boca se abriu em choque e o frango disse que estava deixando o líder para ela, e que se certificaria de que outros animais não se aproximassem. Ela ficou surpresa com as declarações dele. Ele se aproximou do lobo que estava atacando e disse: ele realmente não quer fugir. Eles podem lidar com um par de lobos ardentes, certo? O lobo gritou alto para ele. Naquele momento, Sheehan o golpeou com sua espada, gritando para agir. Alita gritou de volta, sim, e depois disso, ela correu em direção ao líder, que estava no meio de seus lobos. O líder abriu a boca e emitiu um brilho azul. Alita balançou sua espada e atingiu o monstro pela lateral, perfurando a criatura a ponto de sangrar. O líder rosnou alto. Alita olhou para ele de forma ameaçadora e deu um último empurrão, cravando a espada no rosto do líder, o que produziu muitas faíscas brilhantes. She olhou para ela com surpresa e disse: ela é uma garota forte, e ele não precisa se preocupar. De repente, a ansiedade apareceu em seus olhos, e ele viu os olhos do monstro brilharem com um brilho azul. Alita ficou assustada e estupefata por um momento. Depois disso o líder a jogou para o lado, graças a seus poderes mágicos, e a agarrou em sua boca. Sheehan abriu a boca em choque e gritou o nome dela. Um dia, quando eles estavam sentados um em frente ao outro na sala, Alita lhe fez uma pergunta. Por que ele precisa dela? A princípio, ele ficou em silêncio, mas, de repente, decidiu dizer que seria honesto com ela para que não houvesse mal-entendidos entre eles. No passado, ele foi chamado para doar os corações da nobreza de Lask. Por causa disso, ele conseguiu permanecer em Terranora, apesar da vontade do imperador. No entanto, dessa vez ele chegou de uma maneira mais parecida com um ritual de convocação do que com um sacrifício. A comunicação com o usuário é a chave para sua existência neste mundo. Em outras palavras, ele retornará à Terra novamente se Alita morrer. Com esses pensamentos, ele correu para salvá-la logo atrás do líder. Os olhos dela estavam fechados, e ele gritou: que terrível! Ele não tem energia de combate suficiente para acelerar. Mas mesmo quando ele continua correndo, ela se esgota. Ele esperou 10 anos para chegar aqui e estava pronto para cair nu do céu, principalmente em Terranora. Como ele pode voltar por causa de um evento como esse? Ele pegou a espada em suas mãos, com uma expressão enfraquecida, apontou-a para o líder e usou a energia da espada do dragão. O líder rosnou alto de dor e, naquele momento, o Chicken viu um raio de luz brilhante perto dele e ficou alerta. Um momento depois, o sangue do líder foi derramado e ele exalou profundamente com alívio. Deitou-se na grama com Alita e disse com voz trêmula: eles estão vivos. Tentando não se esforçar demais, ele quase voltou para casa. Anoiteceu na floresta e, depois de um tempo, os rapazes se acomodaram perto da fogueira. Chicken perguntou a Alita como ela estava se sentindo. Ela foi mordida por uma fera. Ela não sente nenhuma dor? Ela respondeu que todo o seu corpo estava doendo de dor, mas parecia que ele não queria matá-la. Ela nem mesmo sabia que os lobos do fogo têm a tradição de entregar pessoas vivas ao líder. Ela, a espadachim suprema, foi confundida com comida. Chicken riu e Alita disse que era a primeira vez que ela via um lobo de fogo atacando com um raio. Isso é uma mutação? Ele respondeu que, já que eles o mataram, então está tudo bem agora. Alita olhou para ele em silêncio, depois se dirigiu a ele pelo nome e falou: ela não precisava disso antes, mas desde que eles se tornaram aliados, por que ele está escondendo sua verdadeira identidade? Os 6 reinos são países construídos por seus companheiros, e aonde quer que ele vá, será bem-vindo. Ele ficou surpreso e perguntou novamente: ele será bem-vindo? Ele terá sorte se não for executado. Quando ele matou o imperador, eles enfiaram uma faca em suas costas e o enviaram à força para a Terra usando a magia do retorno. Foram apenas alguns minutos, mas ele se lembra deles com muita clareza, mesmo que tenham se passado 10 anos. Alita ficou tensa depois dessas palavras, e ele continuou a argumentar que não conseguia entendê-las de forma alguma. Por que eles o traíram? Nenhum deles hesitou nem um pouco. E essa não foi uma decisão precipitada. E no que ele estava pensando? Como era possível não discernir as verdadeiras intenções depois de vários anos de convivência? O fogo se acendeu e fez um som crepitante em meio ao silêncio deles. Ele olhou na direção dela e se perguntou: será que ela está em choque? Naturalmente, ela ficará chocada, pois agora está envolvida em um conflito contra todos os países terráqueos. Ela fechou a mão em um punho e o questionou novamente:
e ele voltou para se vingar. É por isso que ele esconde sua identidade. Depois de um silêncio constrangedor, ele lhe perguntou novamente. Ela realmente o entendeu? Ela respondeu que sim. O que é isso? Ele gritou irritado. Então por que ela está tão calma? Ele, pode-se dizer, declarou guerra a todos os 6 reinos terrestres. Ela respondeu que eles já eram seus inimigos, e que ela estava lutando contra os terráqueos nos últimos 10 anos. Não lhe foi dada escolha, mas ela fez o melhor que pôde. Ele falou com uma expressão chocada. Ela é uma garota desesperadamente positiva. Alita respondeu com um sorriso no rosto que seu pai sempre lhe dizia isso. Ele perguntou novamente. Ela está falando do imperador? Ela gritou. Não esse psicopata, mas seu pai verdadeiro. Ela está falando de Karen. Naquele momento, Chicken percebeu algo e pediu que ela esperasse, levantando-se de seu assento. Ele olhou para a distância da floresta e disse que sentia que algo estava indo na direção deles. Ela perguntou novamente, também se levantando. Algo está indo na direção deles? É o inimigo? Chicken continuou a olhar ao redor com cautela e perguntou novamente. Talvez. Por que eles mandariam pessoas para procurá-los? O mais provável é que seja uma das unidades Barcelian perdidas. Mas eles não devem baixar a guarda, ele pensa. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, um desconhecido de camisa azul saiu dos arbustos e pediu desculpas a eles, dizendo que queria pedir informações. Os rapazes o olharam cegamente e se perguntaram o que. Era o espião de Liusten. Zeno abriu a boca de surpresa e disse, eles vieram parar aqui. Os olhos de Alita brilharam com uma luz mágica e ela pegou sua espada, atacando imediatamente. Ele gritou bem alto e pediu que esperassem, dizendo que não queria lutar. Naquele momento, Chicken já estava atrás dele, mas parou depois de suas palavras e disse, criando um feixe mágico azul em sua mão, que não queria atacar. No entanto, ele vai colocá-lo para dormir por um tempo. Depois disso, Zeno foi jogado para cima. Ele cerrou os dentes e sentiu que essa era a mesma habilidade. E estava certo. Uma luz brilhante apareceu ao redor de seu corpo enquanto ele fechava as mãos em punhos. Sheehan olhou em sua direção com surpresa. Depois ele aterrissou na frente deles e Sheehan lhe fez uma pergunta. Como ele conseguiu cancelar o feitiço? Ele o usou quando criança e poucos sabem sobre ele, mesmo entre seus antigos companheiros. Quem é ele? Zeno falou, recuperando o fôlego. Agora ele está confiante em suas suposições. Ele pegou sua mochila e começou a tirar algo de dentro dela. Sheehan olhou para isso com perplexidade e depois fez uma pergunta, pedindo que ele esperasse. O que ele queria tirar da bolsa? Ele ficou atônito e viu Zeno acenar com algo na frente dele e gritou, esses covardes. Isso pertence a ele? Sheehan olhou para isso perplexo e Alita também ficou surpresa. Eles olharam para ele em choque e perguntaram, eles são covardes? Sheehan ficou furioso e disse a Alita que o matasse. Afinal de contas, ele é apenas um pervertido. Ele gritou para que esperassem um minuto, porque houve um mal-entendido. Ele simplesmente ficou nervoso e disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Sheehan terminou. E eles eram covardes, então ela deveria acabar com ele. Ele se cobriu com essa calcinha e gritou com uma expressão assustada no rosto que estava desistindo. Sheehan gritou de volta para ele em um estado de raiva. Por que ele estava agitando a bandeira dos covardes e não a branca, já que havia decidido desistir? Alita, ela deveria matá-lo. Ele a ajudará. De repente, ele viu uma inscrição em sua bermuda, onde estavam seu sobrenome e nome. Ele abriu a boca em choque e disse, essa inscrição está em coreano. Essa é a letra dele? Então, essa é mesmo a cueca dele? Zeno gritou de volta com vergonha. É isso mesmo. Ele é um salvador de outro mundo. Sheehan, certo? Seus olhos não lhe falharam. Sheehan pensou com um sentimento de vergonha. Nem mesmo um milésimo da energia está lá. Ele gritou. Talvez ele se lembre dele? Ele é a criança que ele salvou há 12 anos. Zeno, da aldeia de Baran. Chicken perguntou novamente. Aldeia de Baran? 12 anos atrás? Ele respondeu com um grito. Sim, ele matou todos os soldados imperiais que atacaram seu vilarejo com essas habilidades e o salvou. Só depois de um tempo ele soube que seu benfeitor era um salvador de outro mundo. Quando começou a usar a energia de combate e se tornou um espadachim, ele aprendeu a arte de nivelar o poder de ataque mostrado na época. Sr. Sheehan, uma habilidade cuidadosa para evitar sacrifícios desnecessários, que mostra sua consideração pelos outros. Sheehan percebeu que agora ele se lembrava. Ele só queria testar uma nova habilidade e acredita que todo mundo tem um ponto de vista diferente. Espere, o quê? Se essa é a criança que ele salvou há 12 anos, ele é mais jovem do que ele? Zeno respondeu com um sorriso no rosto que havia completado 22 anos recentemente. Ele gritou de volta. Ele parece tão crescido. Zeno riu e respondeu que sua aparência era uma de suas facetas. O que está dentro determina o valor de uma pessoa. Sheehan perguntou de onde ele havia tirado essa frase tão bonita. Zeno respondeu que essa era sua citação. Certa vez,
Ele disse que a aparência é apenas um dos lados de uma pessoa, e o que está dentro dela determina seu valor. Na época, ele era um estudante do ensino médio. E ele era assim? Sheehan disse em voz alta. Seu respeito por ele é compreensível, mas não é estranho levar sua roupa íntima para todos os lugares? Por favor, ele deve abaixar isso. Zeno gritou que não se tratava apenas de roupas íntimas. Ele tem sua figura, repetindo exatamente aquele momento. E também tem um herói de memórias, a história de Sam Sheehan, um romance. Uma história fantástica do outro lado de dois mundos. Uma maneira de se tornar bem-sucedido, como um salvador de outro mundo. E assim por diante. Todos os livros relacionados a ele. Desenhos com ele. Ele coleciona tudo que se relaciona a ele. Sr. Sheehan. Ele abriu os braços para um abraço e Sheehan ficou estupefato de desgosto. E continuou a gritar que sua cueca é especial. Ele a usou durante a batalha contra o louco Imperador Lustenad. Ele teve a sorte de comprá-la em um leilão e gastou 6 meses de salário com ela. Sheehan disse que entendia tudo e que deveria colocá-la em seu devido lugar. Zeno se lê. Zeno Street. Agora gostaria de usar sua espada para servi-lo, Sr. Sheehan. Ele o olhou em silêncio e, de repente, depois de pensar em suas declarações, fez uma pergunta. O que aconteceria se ele considerasse a família Liusten como sua inimiga? Zeno respondeu com confiança em seus olhos que, nesse caso, eles também eram seus inimigos. Ele olhou com confiança nos olhos de Chic, que achou que estava claro em seu olhar que ele parecia estar falando sério. Ele coçou a nuca e respondeu, ok, já que ele sabe quem ele é, ele ainda não o deixaria ir tão facilmente. Ele pegou a espada em suas mãos e disse que aceitava sua espada. Zeno se esforçou. Zeno sorriu, depois fechou a mão em um punho e gritou que faria o melhor que pudesse. Sr. Sheehan, ele não o decepcionará e destruirá todos os lobos de fogo restantes. Os rapazes ficaram cautelosos com suas palavras e Sheehan perguntou se eles já não tinham acabado com eles. Ele não viu o líder deles ali? Zeno se desculpou e disse, mas os lobos do fogo sempre andam em pares e ele achava que eles usavam o cadáver do macho como isca para a fêmea. Sheehan baixou o olhar com medo e se perguntou o que. Alita também estava assustada e seus olhos se arregalaram quando, de repente, um lobo se aproximou deles e falou. Bem na hora. A loba rosnou para eles com raiva. O Sheehan, com o rosto distorcido pela surpresa, disse, como os lobos de fogo andam em pares. Não é de surpreender que haja 2 líderes na matilha. Por que ele não pensou nisso antes? Alita olhou para ele com surpresa e perguntou novamente. Uma pessoa tão experiente não sabe coisas básicas. Ele abriu a boca diante de tal afirmação e gritou com insatisfação que isso estava acontecendo. Os anos se passaram. Será que ela realmente acha que um adulto resolverá equações imediatamente após se formar no ensino médio? A mesma lógica que, ela perguntou novamente, perplexa, sobre equações. Ele disse que, embora isso não importe, ela ainda não entenderá nada. Zeno pronunciou lentamente seu nome e gritou que o deixaria lidar com isso e que mostraria do que era capaz. Shen sorriu e disse, é claro, deixe-o tentar. Zeno parou em frente à loba e pensou no fato de ter tido a oportunidade de trabalhar com o herói que ele tentou imitar durante toda a sua vida e protegê-lo. Mas qual foi a impressão que ele conseguiu deixar? Ele o bateu no chão 2 vezes. Naquele momento, ele ficou com raiva. Seus olhos brilharam com uma cor mágica amarela brilhante. Ele fez vários movimentos com a espada e gritou de raiva. Quando, de repente, todo seu corpo se iluminou com faíscas mágicas e ele pensou que, dessa vez, mostraria sua verdadeira força e obteria o reconhecimento de seu mestre Sheehan. A boca de Alita se abriu de surpresa e ela percebeu que ele tinha uma energia de luta incrível. O Sheehan se perguntou por que ele estava se esforçando tanto. Naquele momento, a loba rosnou alto e emitiu um brilho ardente. Depois disso ela atingiu Zeno, que se cobriu com sua cúpula mágica e gritou novamente de raiva. Tudo ao redor deles foi iluminado por raios mágicos e eles gritaram um para o outro enquanto continuavam sua batalha feroz. Alita pensou, isso é impressionante. Ele luta facilmente contra a fera gigante sem sofrer um arranhão. Ele pode facilmente derrotá-la em uma luta. Com uma expressão pensativa no rosto, disse-lhe que ela era muito forte para sua idade. Mas esse cara também é bom. Ela concorda? Ele tem vários talentos. Ela perguntou novamente. Isso pode ser chamado de um par de talentos? O gênio é irritante. Ele respondeu que havia muitas pessoas talentosas ao seu redor e que ele provavelmente tinha expectativas muito altas. Ele não era um gênio, mas sim uma exceção, porque era um terráqueo. Mas Levina era um verdadeiro gênio. Alita olhou silenciosamente para os olhos dele com tristeza. O monstro continuou a rosnar alto e atacar Zeno,
e também o atacou com chamas ardentes, mas ele continuou a lutar e a gritar que esse fogo fraco nem sequer o arranharia. Este é o fim. Ele deu um salto alto e correu com sua espada direto para Loba. Os rapazes abriram a boca em antecipação e observaram atentamente o resultado da batalha. Alita olhou para ele com surpresa, e Chicken disse com um suor frio no rosto. Zeno deixou cair a espada e seu corpo brilhou com faíscas azuis e um zumbido alto ocorreu. Zeno caiu no chão de cabeça para baixo. Os rapazes tiveram um déjà vu e Alita perguntou se ela realmente havia caído de forma tão vergonhosa. Zeno se levantou e gritou: como isso aconteceu? Por que um lobo de fogo cai com um raio? Alita pediu que a deixassem lidar com isso. Sheehan disse em resposta: não. Está tudo bem. Ele sabe como trabalhar com magia melhor do que qualquer um aqui. Ela percebeu isso e falou: exatamente, já que ele é de outro mundo. O exército de monstros do Imperador era temido não apenas por sua força. Criaturas de outro mundo não podem ser danificadas por magia, não importa o quão forte seja o mago. Mas a mesma lei também se aplica ao sonho de um Sheehan que veio de outro mundo. A loba abriu a boca e novamente direcionou a chama na direção deles. O Sheehan estava se aproximando e não prestou atenção às chamas ao redor de seu corpo, dizendo que isso perdoaria, mas não funcionaria com ele. A imunidade absoluta à magia também o ajudou a ter sucesso da última vez, e ele teve que fingir que fugia devido ao grande número de olhos extras, mas agora não precisa se preocupar com isso. Ele sorriu, e a loba novamente criou faíscas de relâmpagos mágicos, a partir dos quais o Sheehan voou para o lado da mesma maneira vergonhosa, e um som alto de zumbido foi emitido de seu corpo. Alita e Zeno ficaram atordoados, e Alita novamente percebeu que estava tendo um déjà vu. E Chicken gritou para ela com raiva que não havia necessidade de copiá-lo. Naquele momento, ele se levantou, olhou para suas mãos e gritou: como isso pôde acontecer? Por que a mágica funcionou com ele? Isso nunca aconteceu antes. Ele cerrou os dentes, olhou de volta para a loba e gritou que ela o havia desonrado. Após esse grito, ele se lançou sobre ela e a destruiu completamente. Quando ele olhou para o lobo atacado, pensou que o fogo não o havia afetado antes. Então, por que o raio o atingiu? Zeno correu até ele e gritou uma pergunta com um sentimento de ansiedade. Ele está bem, Sr. Sheehan? Em resposta, ele disse que deveria parar de se dirigir a ele dessa forma e chamá-lo apenas pelo nome. Eles não se conheceram pela internet. Zeno gritou de volta: o quê? Não. Como ele pode? Depois disso, eles se voltaram para a loba com cautela e viram como a loba rosnou novamente e começou a se desintegrar em pequenas partículas bem na frente deles. Sheehan ficou silenciosamente atônito e fez a seguinte pergunta: o que é isso? Ele não entende nada. O tempo estava lindo lá fora, no castelo de Barcelona. Ele encontrou os rapazes de braços abertos e gritou de alegria por terem sobrevivido. E ficou muito feliz com isso. Suas terras estão livres de monstros, e tudo isso graças a eles. Ele lhes entregou várias sacolas e gritou que esse era o pagamento deles, 600 Srebrenica. Quando Chicken e Alita foram para o jardim, ele disse, olhando para ela, que no futuro eles precisariam de mais dinheiro, mas receber essa quantia ao mesmo tempo seria uma boa ideia. Se eles concluírem todas as tarefas difíceis, se livrarão completamente dos problemas de dinheiro. Alida olhou para ele com surpresa e disse como se eles estivessem recebendo dinheiro todos os dias. Dessa vez, eles tiveram sorte. Ela respondeu que suas palavras faziam sentido. Na noite em que Zeno apareceu na frente deles, ele se dirigiu ao Sheehan como senhor, depois se corrigiu e disse: ou seja, o grande Sheehan. Tudo correu bem. Eles dizem que precisam de dinheiro. Há 100 moedas de ouro na bolsa. Os rapazes olharam atonitos para dentro da bolsa e gritaram: 100 moedas de ouro? Mas onde ele conseguiu esse dinheiro? Zeno baixou o olhar e falou com lágrimas nos olhos sobre o artefato do Salvador, ou seja,